A última chance de Roger. A volta dos três volantes? Tudo isso eu quero falar contigo logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa já. E já pedindo, deixa o like, te inscreve no canal e ajuda a fortalecer o trabalho deste colorado que traz o conteúdo para ti. Vamos falar de bastante coisa, tá? Uma delas é muito interessante o que o repórter Tiger Junk trouxe hoje, dos bastidores que aconteceram no Beira-Rio depois da derrota para o São Paulo no último final de semana. Que a direção cobrou sim os jogadores, que a direção tentou confrontar a imprensa para trazer a torcida para o lado. Cara, eu sou torcedor do Inter, eu não me motivaria porque um diretor confrontou a imprensa. Eu me motivo vendo o time jogando futebol. Uma estratégia que foi errada, por favor, desde quando confrontar a imprensa motiva alguém? O que motiva é entregar em campo, é jogar um bom futebol, é ser competitivo. É só isso que a gente quer. A gente está aqui no Rio de Janeiro já nesse clima, em busca de uma vitória amanhã no Maracanã diante do Fluminense. O Internacional pode ganhar, já ganhou diversas vezes aqui no Maracanã, por que não pode ganhar mais uma? Então, se foi essa estratégia utilizada que trouxe muito bem o Tiger Junk, cara, o tiro saiu pela culatra. Dito isso, eu vou fazer uma coisa que pode motivar a torcida do Inter. Eu vou te convidar a ser sócio do Inter, tá aqui no descritivo da live, entra no Mundo Colorado e te associa. O Inter convidou a gente para divulgar essa campanha e eu tô te dando 50% de desconto já na primeira mensalidade sócio. Isso sim motiva a ajudar o Internacional, ao Internacional ser um clube associativo. Tem muita gente que não quer SAF, então vamos ser associativo, tem que ter mais sócios. O que tem de sócios não é o suficiente. Então, vamos ajudar o Inter. O Internacional que está chegando aqui no Rio de Janeiro, está vendo as imagens da chegada do Internacional aqui no Rio de Janeiro. O Inter que chega com um time completo praticamente aqui. Tem jogadores que ainda não estão inscritos e vai para a disputa dessa partida diante do Fluminense amanhã, precisando vencer. Tá perdendo por 2-1. Tá perdendo por 2-1 neste momento. Tem que reverter. 1-0 leva a decisão para os pênaltis. 1-0 leva a decisão para os pênaltis. Então, irmão, é só vencer. É só vencer amanhã o Fluminense. Parece pouco? Não, não é pouco, né? Vamos ser honestos. É bastante. Porque o Inter não conseguiu vencer nos seus domínios, dificultou. Mas o Roger disse, certa feita, até na última coletiva, que esse time, em situações complicadas, costuma entregar um pouco mais. Bora, vamos ver. É o que a gente espera amanhã aqui no Rio de Janeiro. Seria essa a última chance de Roger Machado no comando técnico do Inter? Ele pode cair se não se classificar amanhã? Cara, eu não sou fã, eu não sou dos caras que gostaria que o Roger fosse demitido. Mas que pode acontecer, pode. Pode acontecer, pode, porque não é um fracasso apenas, é a falta de entrega nos jogos, várias situações, mas o Roger não é o único culpado, não vamos transformar o Roger no Cristo. Não, a direção internacional é muito culpada do que está acontecendo atualmente no Internacional. Demorou para contratar, quando deveria ter se dedicado um pouco mais, talvez, não tirado tanto tempo de férias, dedicado um tempo maior nas contratações. A direção é culpada de não ter entregue para o Roger as peças que precisava para fazer esse time competitivo. Dito isso, quando eu entrevistei o José Olavo Bisol lá no Beira-Rio, lá no CT Parque Gigante, ele falou que os reforços o Inter traria para as competições, para as Copas. Não chegou. O principal jogador, que é o Alan Rodrigues, não está inscrito na Copa do Brasil. Poderia ajudar muito o Internacional. Mas também já se fala, eu vi o Lucas Colar falando ontem, que o Roger pensa em utilizar o Alan Rodrigues aberto. Para deixar o Bruno Henrique no time? Aí não, né, parceiro? Bom, quando eu te falo da possibilidade de 3 volantes, sim, ela existe. Existe a possibilidade de 3 volantes ou de 3 zagueiros. Por que 3 volantes? O Inter fez uma análise que foi no meio-campo que perdeu a partida pro Fluminense. Tanto que quando entra o Ronaldo, que tem uma qualidade até um tanto quanto duvidosa, ele melhora o time do Inter, pelo menos no sistema de marcação. E o Roger precisa dar sustentabilidade à lateral esquerda, do Bernabé. O Bernabé não marca nem consulta. Quanto mais marcar alguma situação do time adversário. Bom, então poderia sim os 3 volantes com Ronaldo, Thiago Maia e
o Bruno Henrique. Essa é uma das possibilidades do Inter para amanhã, com o Ronaldo ficando naquela situação de fortalecer o lado esquerdo do sistema defensivo do Inter. Bom, a zaga, se for 2 zagueiros, é Vitão e Vitinho. Vitão e Vitinho. Vitão e Gabriel Mercado. É os 2 zagueiros que vão a campo. Se for 3, a tendência é de Juninho, Vitão e Mercado, ou no lugar do Juninho, o Victor Gabriel. Aí seria 2 homens de meio campo. E aí, é o que tu está esperando sim. Thiago Maia e Bruno Henrique. Bom, aí teria aquela linha de 3. Tudo muda dependendo da situação. Então o Roger quer utilizar o meio-campo para tentar superar o Fluminense. É no meio-campo que Roger vê que perdeu aquela partida. Bom, o Inter que não foi só no meio-campo, o Inter faltou criação naquela partida e a gente espera muito do Alan Patrick amanhã. Alan Patrick foi poupado no jogo do último final de semana na derrota para o São Paulo, tá com gás cheio, dá para entregar. E muita se fala também na questão do centroavante. Quem será o centroavante do Inter amanhã aqui no Maracanã? Cara, eu gostaria que fosse o Matias. Mas é uma tendência muito grande Borré ser mantido no comando do ataque do Internacional. Então vamos escalar o Inter primeiro. Eu vou te escalar o Inter com 3 zagueiros, tá bom? Rocher no gol, Aguirre na direita mais de ala e Benabei pela esquerda. Os 3 homens da zaga, Vitão, Gabriel Mercado, Victor Gabriel ou Juninho. Abrindo o sistema de meio campo, Thiago Maia e Bruno Henrique. Alan Patrick e Carboneiro e na frente Borré. Bom, Jair, mas se for com os 3 volantes, fica 2 zagueiros. Rocher, Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei, Ronaldo, Thiago Maia e Bruno Henrique, Alan Patrick e Carboneiro e na frente o Borré. É mais ou menos por aí que pensa o Roger para essa partida de amanhã à noite aqui no Maracanã. O tempo está fechado aqui no Maracanã e aqui no Rio de Janeiro. A tendência, a previsão é de chuva amanhã no horário da partida. Não tá frio, tá sim. Mas é que pra gente não é frio neste momento, tá 19, 18 graus. Tem muita gente andando de moletom, de casaco. O próprio Paulo Brito, que tá aqui do meu lado, tá reclamando que tá com frio. Tá frio, Brito? Tá frio, pra Rio de Janeiro tá frio. Tá frio, mas a gente tá aí de camisetinha porque Rio de Janeiro a gente tá mais acostumado com um clima um pouco mais frio. Então é isso. Gurizada, dá pra acreditar no Inter. Eu acredito, tu tem que acreditar e a gente pode reverter esse jogo amanhã. Basta o Inter querer e entregar tudo em campo. Futebol a gente já viu que tem. Faz tempo que não aparece, mas tem. Então vamos acreditar. Tamo junto. Deixa o like, te inscreve no canal. Grande abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?